Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero trazer uma mensagem que vai falar ao seu coração. Saiba que nem todo problema, nem toda tribulação é ruim, somente ruim. Dentro de cada tribulação, ou problema, ou momento difícil da nossa vida, existe uma oportunidade dentro disso tudo. Eu vou trazer essa mensagem e eu espero que em nome de Jesus, Deus fale ao seu coração. Em Romanos, capítulo 5, o versículo é o número 3, e diz assim, palavras de Paulo aos romanos: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então Paulo dizia, nos gloriamos nas tribulações. Esse mesmo versículo, numa outra linguagem da Bíblia, diz assim: e não apenas isto, nós também seguimos confiantes, mesmo quando aparecem os problemas, pois sabemos que, ao enfrentarmos problemas, desenvolvemos a nossa força espiritual. Então aí que está o X da questão. Essa mensagem eu preguei no último domingo aqui na igreja onde estou, e ela traz esse entendimento de que nós devemos compreender a tribulação por uma outra ótica, que não seja apenas algo que nos traz dor, sofrimento naquela luta vivida, mas que a tribulação, quando ela está acontecendo, ela também está produzindo algo em nosso caráter, e isso é maravilhoso. É isso mesmo. Então, às vezes, quando a pessoa está num momento difícil, talvez você que me assiste possa estar passando um momento difícil, ela então entende só aquilo como uma coisa ruim, desgastante, sofrimento, luta, e deixa de perceber que através disso algo maravilhoso está acontecendo. Pois é, aqui diz nessa tradução linguagem de hoje, que ao enfrentarmos problemas, desenvolvemos a nossa força espiritual. Então, quando estamos no meio de uma luta, é aí que a gente ora mais, é aí que a gente lê mais a Bíblia, que a gente se esforça mais para poder usar as nossas armas espirituais. Afinal de contas, no meio de uma tribulação, é a hora que nós percebemos assim: agora eu tenho que contar com Deus, porque sozinho eu estou vendo que eu não consigo. E isso, esses eventos, esses episódios da nossa vida, como as tribulações e problemas, eles são importantes. Eles são permitidos por Deus, muitas vezes, para aperfeiçoar o nosso caráter cristão e também os nossos músculos espirituais. Porque, vamos ser sinceros, quando tudo está bem, tudo está calmo na nossa vida, nós costumamos relaxar um pouquinho espiritualmente, oramos menos, já não lemos mais tanto a Bíblia, não vamos tanto à igreja, porque está tudo bem. Então, Deus está sempre no controle de tudo, e com a sua infinita misericórdia, sabedoria e bondade, permite-nos passar por algumas aflições que somente por elas é que vai ser produzido a nossa perseverança. Somente por elas, essas lutas que nós então produziremos, exercitaremos, desenvolveremos a perseverança. O salmista diz no Salmo 119, deixa eu abrir aqui, no Salmo 119, 71, diz assim, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Perceba a visão, a leitura que o salmista fez da aflição
da tribulação que ele passou, ele chegou à seguinte conclusão: foi-me bom ter sido afligido. Quem é que pode dizer algo nesse aspecto que não seja uma pessoa com entendimento amadurecido, que é o que você precisa ter? Diante da tribulação que você estiver enfrentando, é necessário que você aprenda o que você tem que aprender, senão você vai ter que passar por outra tribulação e por outra e por mais outra, até que aprenda. Ele disse: foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Isso é, se eu não tivesse passado por isso, eu continuaria inerte à situação, vivendo a minha vida longe da vontade de Deus, e então essa aflição agora me abriu os olhos, me forçou a então buscar mais, e eu aprendi os teus estatutos. Essa tribulação que você está passando, ela vem para que você aprenda algo, e a tribulação vai passar, mas o que você aprender vai ficar para sempre, e isso é maravilhoso. É assim que a gente cresce. Então, em Romanos 5, versículo 3, nos gloriamos nas tribulações, sabendo, você tem que saber disso, que a tribulação produz a paciência, a perseverança. E no versículo 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Chamar a sua atenção no versículo 4, que a linguagem de hoje desse versículo fala assim: e a força espiritual, por sua vez, desenvolve um caráter maduro, o que resulta em uma esperança que traz confiança. É isso mesmo. Então tudo isso, a tribulação, a perseverança, você desenvolvendo o seu caráter cristão, seus músculos espirituais, vai te levar a ter uma confiança, uma experiência com Deus inabalável. A experiência com Deus na hora de uma prova, de uma luta, de orar, de pedir a resposta, de clamar para o fogo do céu descer, para o livramento acontecer, para a cura acontecer, para o mal ir embora, e Deus atende, responde, vem com providência, vem com milagre, vem com a bênção, com o socorro daqui e dali. Essa experiência com Deus faz você criar raízes no Evangelho, que é o que todos nós precisamos. Essas raízes no Evangelho, pela experiência que a tribulação nos levou a ter com Deus, faz com que fiquemos com uma confiança enraizada, que não vai ser mais qualquer coisa que vai nos abalar e nos separar, principalmente isso, do amor de Deus. Você lembra da história, do caso de Jó, um homem que na Bíblia ele era relatado como um homem muito próspero, rico, tinha filhos, uma esposa, propriedades, posses, animais, e de uma hora para outra, o diabo pede a permissão a Deus para tocar em Jó. Deus fala que não ia deixar tocar nele, mas no que era dele. Então o diabo, ele toca, morre os filhos, morre os animais, ele cai doente, pegando um pedaço de telha, coçando as suas feridas. A esposa ainda se torna contra ele, ou seja, vai ao fundo do poço. Mesmo na hora mais crítica, na tribulação e na prova mais ferrenha da vida de Jó, ele não negou a Deus, mas foi um homem que somente com essa tribulação ele pôde, de fato, experimentar a Deus, provar quem Deus era. E então ele diz em Jó 42:5: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Eu até me emociono
essa mensagem, ela chega ao seu ponto máximo agora aqui. O Jó, ele era considerado um homem justo, temente a Deus, mas ele não conhecia ainda o Senhor. Ele ainda não tinha experimentado a plenitude do Senhor em sua vida. Ele conhecia de ouvir falar, assim como muitos crentes hoje conhecem de ouvir falar, vão a uma igreja, devolvem dízimo, oram, cantam hinos, louvores evangélicos, lê a Bíblia, mas ainda não conhecem por ver o Senhor, experimentar realmente o Senhor. E é por isso que as tribulações são oportunidades para que a gente experimente o Deus dos milagres, da providência, o Deus do sobrenatural, da restituição, da resposta, do socorro bem presente, do livramento. Oh, meu amigo, minha amiga, Deus quer que você não o conheça só de ouvir falar, mas de você ver com os seus próprios olhos o agir dele em sua vida. Aquele que crê verá a glória de Deus. Como disse em Romanos 5,5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cultive mais ainda seu relacionamento com o Espírito Santo. E essa tribulação que você estiver passando, você vai com Deus dar a volta por cima. Ela vai passar, mas a experiência que você vai ter com Deus nisso, ela vai permanecer para sempre. E você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai falar como Jó: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus por experimentar. E isso vai ser maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele ilumine o seu coração e te fortaleça. Deixe um like no vídeo, encaminhe para mais alguém. Um comentário também faz com que o vídeo seja mais divulgado. Forte abraço, fique na paz.